outro tema que me pediram muito, eu estava vindo, né, de viagem, aí eu estava vendo a minha caixinha lá, que eu fiz esse pedido, né, que era para me orientarem aí, o que eu deveria fazer, falar nessas lives. E me falaram sobre zona de conforto. Algumas mulheres dizendo, ai, zona de conforto é tão difícil, né? É sobre estabilidade, estabilidade na vida, estabilidade para parar, quando vai saber que vai parar, como foi que eu fiz, como é. Bem, como você fez para ficar com uma vida mais estável, como uma empreendedora para. Bem, essas coisas aí. E eu cheguei à conclusão que é como ficar numa zona de conforto ou sair de uma zona de conforto. Olha, primeiro eu vou falar uma coisa para vocês, que essa zona de conforto, ela está aqui. Ela está muito aqui na gente, sabe? Na realidade, hoje é muito difícil a gente se encontrar numa zona de conforto, né? Pelo momento que se vive, pela história que se vive de mundo hoje, né? Então, é muito difícil você estar numa situação confortável, né? E zona de conforto, gente, às vezes as pessoas confundem. Ah, fulano não sai da zona de conforto. Ai, fulano... Gente, às vezes não é sair da zona de conforto. As pessoas, elas procuram trabalhar e depois terem uma zona de conforto. Isso é que eu entendi pelo que me perguntaram, né? Sair da zona de conforto, hoje não tem jeito. Você não pode viver na zona de conforto. Senão você não come, você não vive, você... Hoje não existe isso. O que existe é muita gente querendo ter, depois do trabalho, depois da vida adulta, depois de sair, se aposentar, uma zona de conforto ali, de tranquilidade, né? De, como é que eu vou ficar aqui paradinha agora na minha zona de conforto sem fazer nada? Gente, isso não existe. Isso não existe. Nem ficar na zona de conforto para não fazer nada e nem entrar na zona de conforto quando para de fazer as coisas. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Eu sempre me programei. Talvez vocês não entenderam nada, né, que eu falei. Quer que eu explique de novo? Não? Assim, eu sempre me programei para parar um dia de trabalhar com estabilidade, não é? E viver numa vida confortável, numa vida tranquila, de paz. Porque o empreendedor, geralmente, o lojista, né, o empresário como um todo, ele não se programa para parar, entendeu? Ele acha, não vou ficar parado, não vou ficar ali nessa zona de conforto sem fazer nada, e confunde tudo. E não é assim. Você tem que saber, sim, que você tem que um dia parar. E você vai parar para quê? Para ter uma vida estabilizada, né? Uma vida tranquila, uma vida sem muitos problemas financeiros. Isso, não vou te dizer que existe, mas a gente se programa para que aconteça isso na sua vida. Eu me programei para ter essa estabilidade. E é mais, eu me programei para ter essa estabilidade não sozinha. Eu me programei junto de outra pessoa, né? E eu lembro que essa pessoa falava comigo, a gente fez tudo certo, a gente se programou, vamos ter um pós, né? Não gosto de falar assim, uma aposentadoria, eu acho que não tem, porque eu nem pude me aposentar, porque, gente, eu ainda não me aposentei, não. Aposentar é que o governo aposenta, né? Que ganha, que ele aposenta, eu não. Eu não tive nunca nem carteira assinada na minha vida. Vocês querem saber? Um dia desse, meu pai se aposentou com 87 anos. Minha filha me aposentei, estou ganhando um salário pouco. E o senhor pagava, tinha carteira, pai? Tinha. E eu nunca tive carteira de trabalho. Acreditem nisso, eu sou advogada. Eu tenho uma carteira de trabalho de advogada, mas de trabalho CLT eu nunca tive. E não me arrependo. E eu me programei para estabilidade, né? E eu não fui só eu, foi a pessoa, o meu parceiro também. Só que o que aconteceu? Eu me programei para isso. E quando chegou o dia de eu falar, agora eu vou parar, aconteceu o dia. Eu estava preparada para parar. Entendeu? Nós estávamos preparados para parar. O que aconteceu? O mundo parou junto comigo, que veio a pandemia, né? Todo mundo parou, todo mundo
teve que parar por 1 ano, 2 anos da sua vida, e os seus projetos, muita gente morreu, graças a Deus eu estou viva, não perdi ninguém. Mas junto com isso veio a tão certa estabilidade que eu tinha, né, de como as coisas iam acontecer quando eu parasse, ela morreu junto. Por que morreu? Não perdi ninguém, falei para vocês, né? Mas o que eu tinha planejado para viver com uma pessoa não aconteceu, entendeu? Porque houve não através de morte, mas através de corpos, teve uma separação, houve uma separação de muitos anos, né? E eu fui seguir um outro caminho, e a pessoa, claro, foi seguir um outro caminho. E como a pessoa tinha optado em não querer ter a mesma estabilidade que eu tinha, né, de não trabalhar mais, disse, não, vou ficar trabalhando, e homem sempre precisa trabalhar, né? E foi ficar trabalhando, entendeu? Eu não, eu fui fazer o que eu queria fazer, que era não ter mais meu trabalho físico, né? Trabalho de lojas, eu não queria mais isso, né? E aquela estabilidade que nós tanto construímos juntos, aquela zona de conforto, não, acabou, não teve mais. Então é por isso que eu falo para vocês, nada, como alguma pessoa me perguntou, como é que eu faço para ter essa estabilidade? Gente, não existe estabilidade, entendeu? Não existe você dizer, eu não vou sair da zona de conforto, eu vou ficar na zona de conforto, eu vou me aposentar nessa estabilidade. Não existe. Isso só o tempo pode dizer. Eu me programei para uma coisa e deu totalmente diferente. Entendeu? Mas isso era porque tinha que ser assim. Mas eu continuei com o meu projeto. Mesmo sozinha, eu fiz o meu projeto acontecer, como eu queria que acontecesse, né? Não trabalho, não tenho loja física, hoje eu faço outras coisas, hoje eu vivo de outra forma, de outra maneira, e com certeza sou muito mais feliz, entendeu? Porque eu escolhi outro caminho para mim. Era o caminho que eu queria ter, que eu não ia ter só, eu ia ter acompanhada, mas acabei indo para um caminho sozinho, mas não sair daquele trilho, daquela minha estabilidade que eu sonhava em ter, entendeu? Continuo tendo, vivendo, mas o que eu falo para vocês, não existe estabilidade, né? Porque se existisse estabilidade, o que ia acontecer? Eu ia continuar com aqueles planos que eu tinha, entendeu? E aí depois eu tive que seguir a minha trilha sozinha e criar a minha própria estabilidade, entendeu? Muito mais segura, muito mais feliz, muito mais consciente, muito mais perto do meu propósito. Porque hoje o que eu criei, o que eu fiz, que era realmente meu, ele continua sendo meu. E eu vivendo no meu próprio trabalho, que eu passei anos e anos, 32 anos para construir e viver, né? Aí perguntam, Sandra, existe estabilidade? Não existe, gente. Se existisse estabilidade, eu não tinha largado a minha vida de advogada, que eu sou advogada formada por carteira de ordem, para ser empreendedora. Que você sabe que empreendedora eu comecei do zero, não é verdade? Se existisse estabilidade, eu não tinha saído da empresa do meu pai, que lá já era uma empresa grande, entendeu? Mas eu saí daquela zona de conforto. Aí sim, aí existe a zona de conforto, entendeu? Saí daquele momento ali para fazer o meu maior momento, que era a minha estabilidade. Mas estabilidade, ela não acontece assim. Eu vou parar, eu vou ficar aqui. Não, gente, não é assim. Eu lutei 32 anos para ter uma estabilidade e ter uma vida totalmente diferente do que eu tenho hoje. Entendeu? Totalmente diferente. Ah, Sandra, seria melhor como era ou como é agora? Eu acho que está melhor como está agora, porque quando as coisas acontecem, a gente não tem que ficar perguntando por que aconteceu, e sim como é que eu vou prosseguir, entendeu? E eu prossegui, eu acho que de uma forma certa, que eu me orgulho, cada dia eu tenho mais orgulho da pessoa que me tornei, entendeu? E que lutei pelo espaço que eu tenho hoje. Então, um dia não fiquem pensando que é fácil. Aí, outra coisa que entra aí muito é a maturidade, é você saber realmente o que você quer. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra.
Não é dizer assim, ah, eu vou pagar isso aqui e vou me aposentar com isso aqui. Não é assim, gente. Tem muitas coisas por esse percurso, entendeu? Que podem melhorar a sua vida ou podem piorar a sua vida. No meu caso, ela melhorou, entendeu? Olha, hoje eu tenho a possibilidade de estar fazendo isso aqui. Será que eu teria lá atrás? Não sei. Talvez estivesse com uma vida parada. Talvez hoje o sonho que eu tinha de ter estabilidade tivesse morrido junto com tudo o que aconteceu, não é verdade? Porque talvez eu não estivesse com uma rede social, não é verdade? Que eu não tinha. Talvez eu não tivesse esse grupo de quase 200 mulheres que eu falo todo dia, que antes eu não tinha, entendeu? É, tudo na vida, as coisas acontecem e não pensem não que vocês vão fazer, ah, eu vou me aposentar porque eu vou ter essa estabilidade. Não tem. A estabilidade é o momento que você cria na sua vida. Agora, se você tem valores, se você tem de alguma forma de investir, entendeu? Faça isso para o futuro. É real, porque tem muito empreendedor, muito empresário que ele só se preocupa com hoje. Ganhando, 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 eu vou fazendo. Não é que para nada, eu não vou parar não, vou morrer trabalhando. Gente, isso não é de Deus. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para plantar, a gente tem tempo para regar aquilo ali, né? Para colher. Deus criou um mundo tão lindo para a gente que às vezes as pessoas não sabem nem se a gente está respirando. E a gente não olha para esse mundo. Ah, porque a gente está correndo, sempre correndo, sempre correndo. Ok, lindo, porque você quer fazer algo como eu fiz, né? Você quer a tão sonhada estabilidade. Mas, de repente, morrer correndo atrás, isso não é de Deus. Tem que viver o teu melhor tempo. Qual é o teu melhor tempo? É aquele que você vai dedicar para você. É aquele que você vai viver do que você fez esses anos todos. Se você não fez nada, não fez nada. Mas se você fez uma economia, comprou uma casa na praia, comprou um terreninho, comprou uma casa para alugar, é o momento que você vai viver. Entendeu? Mas não pense que você vai criar estabilidade, que você vai comprar estabilidade. Não, gente, as coisas acontecem no meio do percurso. Assim como eu perdi o companheiro, perdi não, achei melhor excluir da minha vida, poderia ter sido uma morte, não é verdade? Então a gente nunca tem estabilidade. E é isso, não sei se eu enrolei, se eu falei, gente, eu falo muito. O Denis diz assim que eu falo muito, que é só ligar a câmera quem estava sem vontade de falar, né? Já falou bastante. Mas olha, você, menina, que me perguntou como eu faço para ter estabilidade, a vida não tem estabilidade. Mas se programe para parar. Se programe para parar, porque um dia é legal você parar, fazer como eu faço, sabe? O que você gosta. Um dia é legal você parar, olhar para trás e ver que você deixou um legado. Um dia é bom você parar, tomar sua cervejinha sem estar se preocupando em acordar cedo para ir trabalhar. Mas se programe. Não gaste tudo que você ganha. Deixe sempre um pouquinho pensando nessa estabilidade. Mas ela não é programada. Mas você pode, sim, tentar programar como eu programei a minha. Entendeu? Mas não se apegue só nisso. A minha vida é aqui, vou morrer aqui, eu sou uma árvore, vai ser assim. Às vezes as coisas mudam. E às vezes ela muda para melhor, como foi no meu caso.